Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Mais um vídeo aqui para nossa série desse livro que eu resolvi fazer. Pense e Acontece, tá? Do Bob Proctor e do Greg Reid. Eu já vou direto aqui contando a história para vocês do Andrew Carnegie e Napoleão Hill, para vocês entenderem. Segue aqui de acordo com o que eu vou postar essa série, como ela vai ser bem curtinha, tá? Os vídeos também serão bem curtinhos. Segue direitinho a forma como eu vou postar, a ordem, que aí vocês vão entendendo o contexto, ok? Vamos lá. Essa aqui é a história do Andrew Carnegie, tá? Conhecendo o Napoleão Hill. Tudo começou na mente do grande magnata do aço e filantropo Andrew Carnegie. A história de Carnegie foi a última sobre a ascensão social. Nascido pobre na Escócia, emigrou para os Estados Unidos com seus pais, ainda menino, e finalmente cresceu e se transformou no empresário mais rico de sua época, fundando a empresa que acabaria por formar um dos pilares da US Steel, siderúrgica americana. Carnegie sabia o que tinha feito para alcançar sua enorme riqueza e sucesso, e tinha uma teoria. Estava convencido de que o grande êxito envolvia fazer determinadas coisas de certa maneira. Acreditava que essas determinadas coisas eram um denominador comum compartilhado por todas as pessoas bem-sucedidas. E ele estava convencido de que, se elas podiam compreender e projetar uma fórmula passo a passo, qualquer pessoa de qualquer antecedente ou circunstância poderia se tornar rica e bem-sucedida simplesmente a seguindo. Vamos entender isso aqui. O que ele quer dizer com essa questão, né, da fórmula, de você entender a fórmula passo a passo? Se a pessoa pegar para você e mostrar para ela, né, o que ela fez para ela se tornar, bem-sucedida no ramo dela, se você conseguir ali seguir, se você conseguir ali compreender a essência do que ela fez e fizer da mesma forma, o que ele está falando aqui é que você, independente da sua situação, tá? Independente se você é pobre ou não, independente se você veio de uma família desestruturada ou não, você vai conseguir ter o mesmo sucesso que essa pessoa. Você vai conseguir a mesma coisa ou até melhor que essa pessoa, ok? Agora vamos entender esse processo. Esse processo, ele se chama processo de modelagem. O que é esse processo de modelagem, gente? De uma forma assim, bem clara. Você pega alguém, tem que ser alguém que seja do mesmo ramo que você, tá? Por exemplo, você quer abrir uma padaria. Você conhece um cara que se deu super bem abrindo a padaria, hoje ele é um baita de um empresário, né? Assim, ele deslanchou nessa área. Você vai estudar o que ele fez, você vai estudar o passo a passo que ele fez e você vai aplicar em tudo o que você fizer. Você vai fazer igual esse cara. Você vai chegar no mesmo lugar que esse cara, entendeu? E aí, só pra fazer um braço aqui, né? Esses dias eu tava vendo não era uma live não, a Lúcia Helena Galvão, ela tava falando sobre o Caibalion. E aí, em uma daquelas, né, dos vídeos da playlist do Caibalion, ela estava explicando essa questão da modelagem, né, que ela estava aprendendo a embolsar a parede. E aí, ela tentou algumas vezes e não conseguiu. O cimento, se eu não me engano, caía da parede, fazia bagunça e tudo mais. Só que ela se deu conta de que ela não estava fazendo o principal, que era observar o processo, observar quem estava fazendo aquilo, como que aquela pessoa, que no caso era o pedreiro, como ele estava fazendo, como ele fazia aquilo. E ela observou. E é tão interessante, né, essa palestra dela, que ela fala exatamente, ela fala, gente, eu só consegui fazer quando eu observei a quantidade de massa que ele colocou na pá, eu só observei a forma como ele pegou a pá, né? Só consegui chegar a realmente embolsar quando eu observei a forma que ele pegou a pá, a posição da perna, o tanto de força que ele colocou para jogar a massa na parede, a posição, né, do corpo dele, o tanto de espaço que ele tinha da parede, enfim, ela só conseguiu embolsar, tá? Óbvio que não ficou igual a ele, porque foi a primeira vez que ela fez. Só conseguiu realmente fazer com que a massa colasse na parede a partir do momento que ela entendeu aquele processo, ela observou a forma como ele fez e ela conseguiu
chegar ali, né, onde ela queria, que era justamente conseguir embolsar o raio da parede. Vocês entenderam? É isso que ele está falando. Mas para você conseguir fazer isso, você não pode desistir na primeira vez. Por exemplo, vamos supor que, igual a Lucilena, ela fez algumas vezes e não conseguiu, certo? Se ela naquele processo tivesse desistido, ela não teria conseguido nem chegar ao ponto de perceber o que ela precisava, né, para de fato conseguir colar a massa na parede, que era entender esse processo. Entende? Às vezes a gente precisa ficar, repetir ali algumas vezes e para entender mesmo o que realmente precisa ser feito para você chegar ao próximo passo, ao próximo degrau. Não é verdade? Não desistir. A ideia é sempre essa, não desistir. Não importa se você teve um obstáculo, se você teve uma barreira, alguma coisa que naquele momento, né, vamos colocar assim, que você teve, eu não gosto dessa palavra problema, né, porque problema ela vem carregada com algo que a gente não consegue resolver, não tem solução. E não é real isso não é verdade. Então assim, que realmente você tenha se deparado com um obstáculo e esse obstáculo, ele tenha tomado alguma força e você teve que realmente dar uma penada ali para aprender, digamos assim. Mesmo se for um obstáculo desse, você não pode desistir. Você tem que trabalhar a sua mente para que a sua mente não desista nunca. Entendeu? Não desista. Você tem que descobrir outras formas, outros métodos. E, gente, o que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer coisas desse livro para a gente linkar com o poder da mente, com essa questão da gente sair de onde a gente está, sair desse estado de consciência de tristeza, desse estado de consciência de sofrimento, né, de escassez, de pobreza, que a maioria das pessoas não conseguem sair, porque elas não conseguem nem entender o que realmente está levando elas para esse lugar, que é essa questão de você se abrir, de você olhar o processo, olhe o processo, se for necessário, estuda o que uma pessoa fez, que chegou no mesmo lugar que você quer chegar. Isso é muito interessante, tá? Aí, pra gente finalizar esse vídeo, para ele não se estender, em 1908, este repórter chamado Napoleão Hill foi designado a entrevistar o grande dono de indústria como parte da série de sua publicação sobre homens bem-sucedidos. Então, entendam que Napoleão Hill, ele entrou para fazer uma entrevista, tá, do Andrew Carnegie, ok? Porque ele já era um cara muito bem sucedido. Originalmente, essa entrevista, ela estava prevista para durar 3 horas. E a entrevista durou 3 dias e 3 noites inteiras. Ruim não tava, né, gente? Ainda mais notável do que a duração da entrevista foi a oferta que Carnegie fez ao seu visitante, quando a entrevista chegou ao fim. Ele falou assim para o Napoleão Hill: meu jovem, se você estiver disposto a trabalhar para mim de graça por 20 anos, eu lhe enviarei uma missão para conhecer os mais poderosos e influentes líderes de nosso tempo. Durante esses encontros, você descobrirá e criará a primeira fórmula para o sucesso pessoal. Era uma proposta atordoante, do tipo que muitos não teriam coragem ou precedência de aceitar. No entanto, Hill não era qualquer um. Ele foi, de algum modo, capaz de compreender em questões de segundos o incrível potencial da oportunidade diante dele, tanto para ele quanto para o mundo. Ele olhou o homem diretamente nos olhos e disse: Senhor Carnegie, não apenas aceito sua proposta, mas prometo que vou cumpri-la. Hill não sabia naquele momento, mas ele não era o primeiro a receber aquela notável proposta de Carnegie. Mais 250 homens tinham sido convidados a aceitar a oferta, pouco convencional daquele importante homem. Bom, aqui ele conta mais uns trechinhos, tá, sobre essa história, mas eu já vou direto no ponto que Hill encontrou diante dessas entrevistas que ele fez. Hill apresentou a destilação de tudo o que havia aprendido sobre o que designou como a filosofia da realização.
Essa filosofia consistia em 13 princípios individuais ou em chaves para o sucesso. Só para vocês entenderem, Hill, ele se baseou, tá, nessas 13, filosofias, digamos assim, como ele bota aqui, filosofia da realização, para ele dar esse salto quântico, para ele ensinar as pessoas a mudarem as suas vidas. Se vocês lerem os livros de Napoleão Hill, ele ensina passo a passo, ele vai trazendo esses conceitos aqui um por um e vai destrinchando para que as pessoas que se interessem, e realmente queiram colocar isso em suas vidas, realmente tenham ali uma clareza, tá? Para que consiga de uma forma ativa usar isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Definição de propósito, o poder do Mastermind, como ir mais longe, fé aplicada, uma personalidade agradável, autodisciplina, atitude mental positiva, entusiasmo, iniciativa pessoal, aprendizagem com a adversidade e a frustração, visão criativa, pensamento preciso e força do espaço cósmico. Um outro ponto bastante interessante é que eu estava assistindo uma palestra do Geraldo Rufino. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um grande cara, tem uma cabeça assim extraordinária, ele é um baita de um empresário, ele é brasileiro. Depois, se vocês puderem, dê um Google aí, pesquisem, o cara é sensacional. Eu já li um livro dele, mas eu não me lembro aqui o nome exatamente, porque já faz muito tempo. Mas ele conta a história dele. Geraldo Rufino, ele teve, ele era um empresário, rico e tudo mais, só que perdeu tudo, ficou pobre. Aí teve que recomeçar do zero, só que com uma dívida do tamanho do mundo. E mesmo assim ele não desistiu, ele sabia, ele tinha fé e a mente positiva. Ele é muito desse cara que acredita na mente positiva ativa e nessa questão de você realmente trabalhar ali, indo em direção do seu objetivo, tendo foco, tendo disciplina, tá? Mal sabe ele que ele usa exatamente essa filosofia aqui do Napoleão Hill, do Bob Proctor, não é verdade? Que eu acabei de ler. E ele fala, nessas palestras dele, que a definição de propósito, tá? Ele fala muito sobre a definição de propósito, porque quando você define o seu propósito, você tem clareza sobre isso, é mais fácil, de você seguir adiante, de você entender o seu processo e de você se visualizar mesmo, já conseguindo, conquistando aquilo. E, gente, o seu cérebro ele vai realmente criando caminhos para que você consiga chegar onde você quer, quando você tem uma visão clara do seu propósito, tá? Ele fala sobre a fé aplicada, de você acreditar em alguma coisa, não importa no Deus que você acredita, mas que realmente é importante você acreditar em alguma coisa, tá? E acreditar em você, que você pode, que você é capaz, que você é merecedor, que você vai conseguir, ok? Atitude mental positiva. O cara é a pura, atitude mental positiva. Qualquer entrevista dele, qualquer palestra dele, vocês vão perceber isso. Inclusive, no livro que eu li, eu lembro de um trecho onde ele relata que quando ele estava vendendo a janta para pagar o almoço, ou vice-versa, não sei como é que é esse ditado, ele conta que ele mesmo, todo endividado, ele não deixou de perder as esperanças, ele não deixava de ser positivo, de ser otimista. E, se eu não me engano, a filha dele ainda falava, eu não sei como o senhor consegue ser tão positivo, sendo que a gente não tem mais nada. E ele não cansava em responder a filha, dizendo que ele tinha tudo, que ele tinha Deus, que ele tinha família e que ele tinha certeza de que ele ia conseguir. Então, assim, olha que coisa extraordinária, não é verdade? E é isso. Esse vídeo aqui eu vou fechar assim, porque eu acho que não precisa de mais nada. Eu penso que só com essa fala aí a gente já consegue entender de fato o que é o poder do pensamento, o que é o poder do pensamento ativo, o poder do pensamento na direção correta, não é verdade? Então é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.